Se você tocar esse piano, eu caso com você. Ela disse rindo alto, como quem zomba do impossível. E todos riram com ela, menos ele, porque algumas promessas são feitas só para humilhar, mas outras tocam fundo demais para serem esquecidas. Ela achava que estava brincando, mas acabou despertando algo que já estava dormindo há tempo demais. E naquele salão cheio de ouro, a única coisa que brilhou de verdade foi a verdade que ela tentou esconder com deboche. Agora, quem ri por último nem sempre precisa rir. A música vinha de um piano de cauda branco, repousado no centro de um salão onde o teto parecia tocar o céu. Lustres de cristal pendiam como gotas congeladas de um luxo que só os ricos entendem. Taças tilintavam, risos ecoavam. Era uma daquelas noites onde a riqueza transbordava não só nos bolsos, mas no ego de quem a carregava. No canto, abaixado ao lado de uma lixeira de prata, Samuel esfregava o chão como se não estivesse ali. Terno alheio, perfume caro dos outros passando por ele como vento. Ele era invisível, o faxineiro que todos viam, mas ninguém olhava. Os fones de ouvido escondidos sob o boné velho disfarçavam o que só ele ouvia. Chopin, sempre Chopin. O salão era de Isabelle Duarte, filha única de um magnata que transformou cimento em fortuna. Ela herdou tudo com a graça de quem nasceu pronta para brilhar e o veneno de quem nunca ouviu um não. Usava um vestido vermelho como se fosse uma bandeira de guerra. Onde passava, as pessoas abriam caminho e esperavam pela próxima frase afiada. Samuel se levantou para recolher um copo deixado no chão quando ouviu a primeira nota errada do piano. Era um convidado tentando se exibir. A melodia tropeçou e a sala riu. Isabelle se aproximou do piano e brincou, zombando como quem finge simpatia. Tocar é fácil, difícil é fazer a alma dançar. Samuel olhou discretamente por trás do ombro. Aquela frase ecoou de um jeito estranho dentro dele. Ele voltou a esfregar o chão, mas sua mente já não estava mais ali. Isabelle caminhava entre os convidados como quem desfila num trono invisível. Tinha apenas 28 anos, mas falava como quem viu o mundo de cima e com desprezo por tudo que estivesse abaixo. Suas palavras vinham sempre com um sorriso, mas nunca com gentileza. Era o tipo de mulher que usava a inteligência como uma lâmina e o sarcasmo como perfume. Naquela noite, ela contava histórias. Não histórias de amor, mas de conquistas, luxos, ex-namorados humilhados e artistas que imploram para tocar nos salões dela. Pianista bom não me impressiona. Já vi tanto, já ouvi demais. Quem não toca com a alma, não toca nada. Os risos ao redor dela ecoaram como aplausos de um teatro onde só ela era atriz. Foi nesse momento que alguém, tentando impressionar, apontou para Samuel, que recolhia discretamente as taças vazias perto da escadaria. O faxineiro aí deve ser bom nisso. Olha a postura. Será que toca? Disse um homem rindo, incentivado pelos vinhos. A sala virou os olhos para Samuel. Ele parou. Devagar. Olhou sem encarar e apenas abaixou a cabeça. Isabelle não resistiu à oportunidade. Caminhou até o piano, se sentou em frente às teclas, cruzou as pernas e, sem tirar os olhos de Samuel, lançou a frase: "Se tocar esse piano como um mestre, eu caso com você." Os risos vieram antes mesmo que ele reagisse. Risos longos, exagerados, daqueles que não são sobre a piada, são sobre quem está no centro dela. Samuel não respondeu, apenas recolheu uma taça no chão, virou-se com calma e continuou seu trabalho. Mas por dentro, uma tecla foi apertada. No dia seguinte, a piada já era tradição entre os funcionários da casa. O pessoal da cozinha imitava a cena como se fosse teatro. "Se tocar esse piano, eu caso com você!" diziam entre risadas, empurrando Samuel de brincadeira como se ele fosse cúmplice da própria vergonha. Ele não reagia, só sorria com os olhos baixos, como quem carrega uma dor antiga demais para explicar. Mas naquela noite, o desafio virou espetáculo.
Isabelle organizou uma nova recepção, mais íntima, com amigos da alta roda. No meio da festa, pediu silêncio e anunciou: Senhoras e senhores, vamos ver se temos um novo Mozart entre nós. Faxineiro, venha! O salão congelou. Samuel, que passava discretamente com uma bandeja de guardanapos, parou no meio do passo. O olhar dela o atravessava com a força de um holofote. Alguns convidados começaram a bater palmas, incentivando a brincadeira. Outros riam, sem nem entender o contexto, apenas riam, porque ela estava rindo. Vai, Samuel, a noite é sua, só tocar. E olha, o casamento ainda está de pé, viu? Ela completou, com deboche calculado. Todos viraram-se para ele. Samuel respirou fundo. Olhou para o piano, depois para ela, e em silêncio deixou a bandeja sobre a mesa mais próxima. E caminhou até o instrumento, mas não se sentou. Apenas passou os dedos levemente pelas teclas, como quem toca o passado sem querer que ele acorde. Depois virou-se de volta, pegou a bandeja e saiu. O salão não soube se ria ou aplaudia. Isabelle deu de ombros, soltando mais uma de suas frases. Até que ele entende de limpeza. Mas música não é para qualquer um. Samuel não olhou para trás, mas algo dentro dele não se calou. Naquela noite, Samuel não voltou direto para casa. Andou a pé até a estação vazia, mesmo sem destino. Precisava respirar um silêncio que o salão tinha roubado. Sentou num banco enferrujado, as mãos ainda marcadas de produtos de limpeza, e ficou olhando para o escuro. A humilhação não era nova. Mas o jeito que ela fez, com plateia, com riso fácil, com aquele olhar de quem nunca precisou pedir desculpa para ninguém, aquilo atravessava a alma. Na manhã seguinte, os funcionários já tinham transformado o episódio em meme. Alguém colocou um papel na porta do refeitório. Aulas de piano com o noivo da patroa, inscrições abertas. Mais risos, mais alfinetadas. Seu Alfredo, o mordomo mais antigo da casa, foi o único que não riu. Apenas serviu o café a Samuel com um olhar respeitoso e um silêncio cúmplice. No fim do expediente, Samuel entrou em seu quartinho nos fundos da propriedade. Um espaço pequeno, de cama curta e parede descascada. Mas ali havia algo que ninguém imaginava. Debaixo da cama, envolvido em um pano grosso, havia um teclado antigo, amarelado nas teclas, mas intacto no sentimento. Ele o posicionou sobre a mesinha de madeira, conectou a extensão improvisada e sentou. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou os dedos tocarem, não o som, mas a memória. Aquela era a primeira vez que encostava num instrumento desde o velório da irmã. Ela era pianista. Os dois tocavam juntos desde crianças, mas a vida, com sua pressa cruel, levou tudo num acidente de ônibus. Desde então, Samuel limpava o mundo, para não enlouquecer. Mas agora ele tinha um motivo para voltar. Não por ela, por ele, por tudo que ainda morava entre suas mãos e que ninguém via. Você já engoliu o choro para não mostrar fraqueza, mesmo quando por dentro estava em pedaços? Se isso já aconteceu com você, deixa um sim nos comentários. É só para eu saber que você está aqui e que essa história também é sua. Os dias que seguiram foram iguais por fora, mas completamente diferentes por dentro. Samuel continuava com o balde, o pano, o silêncio. Mas agora, por trás dos olhos calmos, havia movimento. Toda noite, quando a casa adormecia e os lustres se apagavam, ele voltava ao quarto e ligava o teclado. Não estudava partituras, ele tocava de memória. Peças que tinha aprendido com a irmã, trechos que ouviu quando criança, melodias esquecidas que vinham do fundo da alma. Errava, corrigia, chorava às vezes, mas nunca parava. Seu Alfredo percebeu primeiro. Uma madrugada, passou pelo corredor dos fundos e ouviu o som abafado atravessando a parede fina. Parou. Ficou ali escutando alguns minutos, sem bater, sem interromper. E então seguiu, com um pequeno sorriso no rosto. Certa manhã, Isabelle entrou no salão principal enquanto Samuel lustrava o piso. Passou por ele sem notar.
Reclamou do arranjo de flores, pediu para trocarem a champanhe da noite seguinte e anunciou: vai ter festa nova, gente importante, quero o piano bem no centro, destaque absoluto. Samuel apenas assentiu com a cabeça. Mas naquele instante, algo se confirmou dentro dele. Não era mais sobre provar nada, não era sobre ela, era sobre a música, sobre se reencontrar e sobre colocar de volta no mundo aquilo que haviam enterrado com a irmã dele, mas que por algum motivo sobreviveu. Na véspera da festa, quando todos já dormiam, Samuel foi até o salão vazio. O piano novo, encomendado da Europa, já estava ali. A luz da lua batia nas teclas como se convidasse. Ele se aproximou, passou os dedos sobre a tampa polida e sussurrou algo que só o piano ouviu. A noite chegou como todas as outras, cheia de luz, vestidos de grife e gargalhadas fáceis. O salão estava lotado, figuras da alta sociedade, políticos discretos, influencers de sorrisos plásticos. Todos dançavam ao redor do luxo. No centro, o piano de cauda brilhava como uma joia intocada. Isabelle, deslumbrante num vestido dourado, que refletia cada flash, fazia o que sabia fazer de melhor. Contar histórias onde era sempre a protagonista. Esse piano, importado, só tocam nele os melhores, ou de quem tiver coragem. Mais risos, mais brindes. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Samuel entrou sem ser notado. Camisa limpa, calça escura, passos lentos. Trazia nas mãos apenas um pano, como se fosse mais uma noite de trabalho. Mas ao invés de se abaixar, ele se aproximou do piano. Um silêncio curioso foi se formando ao redor. O som das conversas foi baixando como por reflexo. Isabelle virou-se, confusa. A música ambiente cessou. E ali, diante de todos, Samuel se sentou, sem pedir permissão, sem anunciar, sem desafiar. Os dedos repousaram sobre as teclas com a reverência de quem reencontra um velho amigo. E então, ele tocou. Não era um exercício, não era exibição, era alma. A sala inteira pareceu parar. A melodia era simples, mas havia algo nela que ninguém conseguia explicar e ninguém queria interromper. Isabelle permaneceu imóvel. A expressão foi mudando devagar. Do riso, à dúvida, da dúvida, à lembrança. Aquela música era a preferida da mãe dela, a mesma que tocava nos domingos de infância, quando o mundo ainda era leve. Era impossível que ele soubesse, mas ele sabia, e tocou até o fim, com dignidade, com entrega, com uma dor que só quem já perdeu alguém pode traduzir em som. Quando a última nota caiu no ar, o silêncio demorou a ir embora. Não houve aplausos, não por desrespeito, mas porque ninguém sabia como reagir a algo tão sincero. Samuel se levantou devagar. Não olhou para ninguém. Não esperou aprovação. Apenas ajeitou a camisa, passou calmamente pelos convidados paralisados e saiu pela mesma porta por onde entrou. Isabelle continuava parada, sem palavras. Na taça, o espumante já sem gás. No rosto, uma expressão que nunca tinha usado antes. Vergonha. Ela tentou chamá-lo, mas a voz não saiu. Foi seu Alfredo quem se aproximou por trás e sussurrou: às vezes, a alma que você ri é a que veio para te lembrar quem você era. Ela fechou os olhos. Sentiu um nó na garganta. Porque pela primeira vez, naquela casa imensa, foi ela quem se sentiu pequena. E o piano ficou ali, em silêncio, como se esperasse que, dessa vez, ela aprendesse a ouvir.